eu quero dizer para os irmãos que eu estou imensamente alegre com o Senhor Jesus nessa noite, porque eu sinto que o dono dessa casa, o Senhor Espírito Santo, já faz presente. O que mais nos alegra, irmãos, é quando nós sentimos a presença dEle trabalhando no meio da igreja. E o que eu tenho a dizer para os irmãos, que desde a hora que eu cheguei aqui, eu sinto Ele já trabalhando dentro da igreja. Eu quero pedir aos irmãos para colocar de pé, para nós lermos a palavra de Deus, enquanto os irmãos colocam de pé aí. Você vai abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 8, versículo 5, nós vamos ler até o versículo 13. Eu quero agradecer a Deus, pela vida da direção dessa campanha, os irmãos que me convidaram a estar aqui na palavra de Deus, ao pastor Gesiel, pastor da nossa igreja, pela confiança, e louvo a Deus por Ele ter me dado essa oportunidade. Toda a igreja achou, irmãos? Mateus capítulo 8, versículo 5, foi o texto que, desde o dia que eles me convidaram para estar aqui ministrando, o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu poderia ler outros textos, mas eu vou fazer aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Aleluia. Que diz assim, Mateus capítulo 8, versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz-me somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou um homem sujeito ao poder e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai. E digo ao outro vem, e ele vem. E ao meu criado faz isso, e ele faz. Maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, assentar-se-ão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então Jesus disse ao centurião: vai como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Amém, igreja? Podeis assentar. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos esse texto que o Senhor Jesus me deu nessa noite. Ele é um texto, irmãos, que a gente vai olhar ele, a gente vai ver, a palavra que mais destaca nesse texto é autoridade. Autoridade. E nós sabemos que uma pessoa que tem uma autoridade, aqui no texto nós vamos falar de duas, eu vou falar com os irmãos. Esse centurião, ele tem várias coisas que nós poderíamos tirar dele aqui essa noite, para nós levar para a nossa vida. São coisas excelentíssimas, mas eu quero somente falar de duas, da fé e da humildade desse centurião. Porque eu não quero delongar, eu quero entregar o microfone aqui no tempo certinho. Fé e humildade. Nós sabemos que a palavra de Deus disse, se nós quisermos alcançar as bênçãos do Senhor, ou que Ele nos alcança, nós temos que estar em obediência ao Senhor. Olhamos, irmão Fernando, essa passagem, nós vamos ver que esse centurião, mesmo não sendo judeu, que ele era romano, ele era romano, mesmo ele não pertencendo à linhagem de Jesus, como Jesus mesmo falou aqui, que muitos virão do norte, do oriente, do ocidente, sentar-se-iam na mesa de Abraão. Mas os próprios deles seriam lançados no fogo, no inferno, não deram ouvido à voz dele. Os seus não deram ouvido à voz dele, mas esse centurião, sendo romano, ele deu ouvido, ele entendeu quem Jesus era. Ele entendeu o poder e a autoridade que Jesus tinha, que era diferente da dele. Hoje eu quero falar para os irmãos, ali estavam duas autoridades. Uma humana, irmã Aparecida, que era o centurião. Mas entrando dentro daquela cidade, estava chegando uma outra autoridade. Que essa era celestial, irmão Júlio. Essa autoridade celestial, ela tinha e tem poder. Tinha naquela época e tem até hoje. Poder extraordinário.
que está além dos nossos olhos, além do nosso entendimento, além das nossas mãos. Nós não temos condições nem de imaginar o poder que esse homem tem, que se chama Jesus de Nazaré. Quem era o centurião? O centurião, ele era um comandante, né, de uma centúria, ou seja, 60 a 100 homens, irmão Júlio, estava no comando dele. O que eles faziam, irmã Cláudia? Ao comando dele, eles cuidavam da ordem social, cobrar imposto, né? No poder judiciário também eles tinham autoridade para executar, né, certas coisas ali no judiciário, a ordem. Então ele era um homem respeitado. E para nós entendermos melhor esse homem, vamos falar dele primeiro, porque ele tem muitos quesitos que nós, servos de Deus, para alcançarmos, irmã Aparecida, as bênçãos do Senhor, o objetivo do Senhor. Hoje aqui, né, a campanha é sobre os dons. Mas quando o Espírito Santo me levou esta filha, eu quero que você fale de fé. Porque sem fé é impossível me agradar. Sem fé é impossível eu conceder a alguém alguma coisa. Se não tiver fé, eu não vou fazer. Tem que ter fé. E depois, filha, humildade. Porque se não tiver humildade, se não estiver na minha direção, no meu posicionamento, dentro do meu propósito, eu não vou fazer nada. Irmãos, Deus é assim. Ele fala com a gente assim. Eu orei para estar aqui, quero falar para os irmãos. Eu orei, eu busquei o Senhor, falei, eu não quero falar ali para a igreja uma palavra que não seja vindo do Senhor. A minha boca ali, eu quero que ela seja boca do Senhor, para ser usada pelo Senhor, para falar com a tua igreja aquilo que nós precisamos. Porque quando eu estou falando com a igreja, estou falando comigo também. Primeira palavra já falou comigo, ela já bateu em mim, ela já me deu o quebrantamento, para eu estar passando para a igreja. E esse centurião, nós vamos ver, eu vou falar só de duas coisas que nós podemos pegar para a nossa vida. Ele era um homem de muita autoridade, rico. Ele era rico, homem respeitado, uma patente alta. E ele tinha o quê? Um servo. Ele foi buscar Jesus para quem? Pelo um servo. Ele não foi buscar Jesus para o filho, irmão Júlio, para a esposa. Não, ele foi buscar Jesus pelo seu servo. Olha a humildade dele. Eu olhando aqui, irmão Renato, eu pensei assim, ele era tão rico, ele podia pegar aquele servo e fazer que nem muitos estão fazendo hoje. Não presta mais, vai para o INSS, fica lá sofrendo. O INSS custando a dar conta de aposentar alguém. Pessoa sofrendo, igual eu vi um senhor esses dias, sofrendo, passando necessidade. Um trabalhador que trabalhava na empresa, jogaram ele para o INSS, o homem estava passando fome. Ele só não passou fome porque alguém foi lá, amigo dele, e deu cesta básica. Mas o centurião não. Centurião, ele observou. Aquele servo trabalhou com ele a vida toda. O texto não fala, mas me dá o direito de imaginar o que aquele servo fazia. Talvez aquele servo, quando o centurião chegava, ele ia lá. Meu senhor, deixa eu ajudar o senhor a tirar suas roupas, vestes, né? Meu senhor, só quer um cafezinho, o senhor aceita uma água? Esse servo, ele era estimado por quê? Porque ele também fazia algo para aquele centurião, irmã Cida Dutra. Ele fazia algo que aquele homem também gostava do serviço dele. Ele era um homem prestativo, ele não deixava a desejar. Talvez ele cuidava do jardim como o centurião gostava. Talvez ele colocava a cadeira como o centurião gostava que colocasse para ele assentar. E agora ele vai adoecer. E esse centurião, olha que amor, irmãos. O Espírito Santo já está falando conosco. Estava praticando um mandamento. Um mandamento, que é amar. E nesses dias, irmãos, o Espírito Santo tem falado no meu coração. Abraça a sua irmã enquanto você pode. Abraça a sua irmã. Ora pela sua irmã. Ama mais, porque os dias estão difíceis. É um dia que nós, como igreja, devemos amar mais. Devemos ter mais empatia. Devemos sentir a dor não só dos nossos, mas sentir a dor dos nossos que estão lá fora. E não humilhar, irmão. O centurião podia falar assim, não, vou fazer o seguinte, ele já está inútil, porque ele estava paralítico. A palavra de Deus vai dizer que ele, quando ele vai até Jesus, ele fala para Jesus, o meu servo está lá, paralítico e atormentado. Quando eu fui entender que tormento era esse, era demônio, não, irmãos, era enfermidade, era a dor de estar ali, não podia mais fazer nada, estava inútil. Mas o centurião vai buscar recurso em quem pode, numa autoridade bem maior do que a dele. E essa autoridade, eu falo, irmão, direcionada pelo Espírito Santo, ela está aqui. Eu vejo com os olhos da fé, ela está aqui nesta noite. Porque ele falou no meu coração, eu vou estar presente naquela reunião. Eu preciso restaurar altares. E ele vai restaurar.
quando ele fala comigo, ele me visitou e falou assim, fala para a minha igreja. Alguém estava aqui um dia com o pastor Doronel, Deus usou o pastor Doronel, ele profetizou aqui? Quem estava aqui no culto? Quem estava aqui quando Deus usou o pastor Doronel aqui? Tremendamente. Ele profetizou o quê? Restauração. Se nós estivermos em quê? Na obediência. O Senhor falou, fala para a minha igreja, que o que eu usei o meu profeta, porque aquele ali é meu profeta, ele é boca minha. Quando ele abre a boca, é eu que estou na boca dele. O que eu falei, que eu vou fazer na igreja do Beira Rio, se eles colocar fé em ação, eu vou fazer. Independente, meu irmão, se alguém quer, se alguém não quer, irmã Mariana, tem pessoas aqui que o Senhor vai fazer. Vai restaurar o ministério. Tem pessoas que Jesus trouxe aqui, que o inimigo falou assim, você vai trabalhar para mim. Você vai trabalhar para mim. Mas o Senhor falou, não. Ela vai trabalhar para mim. Ela vai ser minha boca. O Beira Rio vai ver ela ganhando alma, se ela quiser, se ela deixar. E depois eu vou nessa pessoa. A hora que estiver terminando, eu vou fazer tudo que Deus me falou, mandou fazer aqui nessa noite. Porque eu falei, eu quero estar lá, Senhor, debaixo da sua autoridade. Falei, mata a Cláudia, Senhor. Eu pedi ao Senhor, mata a Cláudia, que ela desça, que o Senhor cresça. Irmão Centurião, então, nós temos aqui um quesito lindo nele. Amor. Pronto. Ele podia falar, vou pôr meu criado lá no canto, lá, faça uma casinha para ele, põe uma cama boa, água, irmã Mariana, comida, leva tudo para ele, deixa ele lá. Mas ele falou, não, preciso deles são. E ele sabia, mesmo sendo romano, Jesus, onde Jesus passava, irmão, não tinha para ninguém, não. Aonde Jesus passava era assim, o demônio estava lá, ele só chegava e falava assim, sai. O demônio saía. Viu aquele homem lá, aquele gadareno, que ninguém podia nem chegar perto dele. O povo tinha medo dele. Nem corrente segurava ele. Mas quando esse comandante, chamado Jesus Cristo de Nazaré, chegou, quando ele vai passando, Satanás olhou e falou, Jesus, veio me atormentar? Veio. Jesus falou, sai. É só sai. E o homem foi liberto. E ele está aqui nessa noite, o mesmo Nazareno, mesmo Nazareno, está aqui nessa noite com o mesmo poder e com a mesma autoridade. Mesma autoridade. Irmãos, eu sinto tanta presença de Deus, que eu não estou conseguindo ficar em pé. Não estou conseguindo. Então os irmãos não reparam, irmãos, porque quando Deus me usa, eu tenho que ficar batendo os pés, porque senão eu caio. Senão cai, porque a glória de Deus, não é porque eu estou pregando, não. Eu pedi a Ele, eu quero ver a tua glória assim. Eu creio que o Deus está levantado, irmã Aline. Deus já está de pé para descer, para mandar os anjos vir aqui guerrear por nós. Porque os anjos estão prestando serviço para Deus. Eles só ficam ali prestando serviço para Deus, irmã Aparecida. E eu creio que eles vão descer com uma espada afiada. Problemas aqui vão ser solucionados. Pessoas que estão aqui com o ministério caído, Deus vai te restaurar. Porque Deus não quer nós com o ministério jogado na terra. Ele não deu nosso dom para ficar enterrado. Os dons que Ele nos deu, nós temos que colocar em ação. E nesses últimos dias, o inimigo quer nos travar. Ele quis me travar, irmão Júlio. Eu fiquei com uma tristeza tão grande no meu coração, que eu falei, Deus, eu não vou pregar mais. Eu não quero levar a palavra mais até hoje. Eu tive que lutar com meu Deus. Eu recebi esse mês, irmãos, mais de 3 convites para pregar lá no estádio. Falei, não vou. Eu não vou porque eu só vou agora, quando o Senhor me falar, porque eu estou triste. Todas as vezes que eu vou preparar uma mensagem, me dá tristeza. Senhor, isso não é do Senhor. Então como que eu vou pregar assim? O Senhor disse que nós temos que fazer as coisas do Senhor com alegria. E por que eu estou fazendo com tristeza? Então, Senhor, enquanto o Senhor não me falar, enquanto o Senhor não me encher, enquanto o Senhor não mandar abrir o céu e mandar sobre mim uma autoridade, um poder, aquele que quando eu aceitei o Senhor como meu Salvador, eu não vou. Mas hoje na minha casa, eu estava no meu quarto, de boca no pó, pedi nele. Ele me mandou uma autoridade, um poder tão grande na minha vida, que ali dentro do meu quarto, eu senti ele dentro da minha casa. Eu disse para ele, se for para parar, o Senhor não me dá autoridade não. Mas se não for para parar, só a partir de hoje. Aonde eles me chamarem, tão pequena que eu sou, eu vivo falando para o Senhor que eu sou muito pequena, eu não sei nem falar.
Não tive condições de estudar, Senhor, igual muitos têm anel no dedo. O Senhor falou, não estou preocupado com o anel de ninguém. Eu estou preocupado de anel, não. Você viu aí o centurião? Tinha anel, tinha patente, tinha poder. Mas não tinha autoridade que eu tenho. E eu tenho para dar. E aquele homem agora, irmãos, o texto que nós lemos em Mateus já fala a chegada dele até Jesus. Mas Lucas também, lá no capítulo, lá em Lucas 7, em diante ali, os irmãos vão ver que o próprio centurião, antes dele ir até Jesus, porque como ele era romano, eles tinham essa cultura. Os judeus não combinavam muito com os romanos. Talvez por essa cultura, Lucas vai dizer que ele enviou anciões, irmã Mariana, dos judeus, para ir até Jesus. Ele manda alguém ir até Jesus. Mateus, onde nós lemos agora, ele já chega até Jesus. Mas antes, a mesma coisa de eu falar assim, irmã Aline, vai lá na irmã Mariana para mim, e fala para ela que eu estou precisando disso, disso e disso. Porque eu estou com medo de chegar até a irmã Mariana. Mas só que aí a irmã Aline vai lá. Mas só que aí eu entendo que eu posso chegar até a irmã Mariana. Aí eu vou lá. Então, por isso que está relatado em Mateus também Lucas. E Lucas fala que ele enviou um ancião. Se ele enviou um ancião, porque ele combinava com o judeu. Ele tratava bem os judeus. Mesmo ele tendo essa patente, irmão Júlio, tão alta, ele não humilhava o judeu, não. Ele não pisava nos judeus, não. Mesmo ele sendo cobrador de imposto, não está aqui na palavra, mas me dá o direito de imaginar. Eu fiquei imaginando, já pensou, ele chegando numa casa, um judeu que muitas vezes, talvez, não tinha nem dinheiro, irmã Mariana, e eles chegaram lá, aquele soldado, para cobrar os impostos, talvez o centurião falava assim, não, deixa para amanhã. Ele era generoso, ele era bondoso, porque quando os anciãos vão até Jesus, eles falam, ô Senhor, mesmo que eu vou falar nas minhas palavras, atende ele. Sabe por quê? Ele ajudou lá na sinagoga, Senhor. Ele estava lá presente. Olha para os irmãos ver que amor. Ele ultrapassou barreira, protocolos. Ele ajudava os judeus, irmãos. Ele era generoso. E eu fiquei pensando, irmãos, quantos hoje, irmão Júlio, eles usam o dinheiro para pisar no próximo. Eu tenho que falar o que o Espírito Santo mandou, até dentro da igreja. O pastor dá um cargo para alguém. Dá um cargo para mim. Mas, Cláudia, como o pastor Sérgio chegou lá na minha casa. Estou aqui, porque o Senhor falou que você vai cuidar do ciclo de oração do Beira-Rio. Não adianta falar não, vai ser você e a irmã Nicinha. Aí eu pego esse cargo que Deus colocou nas minhas mãos e começo a humilhar as irmãs. Porque eu faço, eu sou, eu posso, eu não ouço. Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouquinho o Senhor vai mandar outra e vai falar assim, sai, Cláudia, que eu te coloquei aqui não para humilhar ninguém, não para pisar em ninguém. Eu te coloquei para ajudar ela a chegar no céu. Para ajudar a entrar lá. Igual o centurião. Não humilhou ninguém. Irmãos, e muitas vezes a gente tem que entender isso. Quantas vezes as pessoas até sorriem da miséria do outro. Você viu, perdeu o cargo. Ai, perdeu isso, perdeu aquele, ri. Mas não faça isso, irmãos, pelo amor de Deus. Eu estou falando direcionado pelo Espírito Santo, ele mandou. Não ri não. Não ri não se o outro está chorando, independente se ele perdeu um cargo aqui, se ele perdeu lá fora. Sabe por quê? Porque tem um Deus com os olhos de chamas, como chamas de fogo. E amanhã pode ser você, eu estou falando direcionado pelo Espírito Santo. Pode ser você que vai estar chorando, que nem aquela pessoa está chorando. Eu quero contar para os irmãos rapidinho. Eu trabalhei toda a vida, irmã Aline, em casa de família, porque eu não tinha estudo. Eu não tinha. Mas Deus, Ele escreve a sua história, e aquilo que Deus fala que vai acontecer, vai. E um dia alguém disse para mim, você ainda vai ser uma mulher que você vai ter um poder aquisitivo muito grande. Eu pensei, coitada. E eu trabalhava no posto Beira-Rio. E eu trabalhava lá, e tinha uma cozinheira lá, irmãos. Pensa numa mulher que me ajudava. Quando eu fazia uma coisa errada, ela corria, porque ela era a cozinheira-chefe. Ela mandava na cozinha. E um dia eu me lembro, eu estava lá em casa, olhando a história desse centurião. E eu me lembro que ela falou assim, amanhã eu não estou aqui, Cláudia. Fique atenta. Amanhã você vai chegar, você vai fritar todos os salgados. E quando você mandar esse salgado lá para fora, se tiver um erro, eles vão vir em cima de mim. Mas vir em cima de mim, Claudinha, me chamar de Claudinha, não tem problema não. Só que você vai estar sozinha, não vou estar aqui para te defender. Tá bom, Lena, tudo bem. Não sei se a pessoa que estava lá fez por maldade, irmã Aparecida. Não empanou os pastel, eu lembro que era pastel. E eu não sabia que tinha que empanar. Fui lá, fritei tudo, mandei lá para fora. Aí, quando foi no outro dia, o moço que estava lá não falou nada. Você tinha que falar com ela. Mas, graças a Deus, que no outro dia estava nós duas. Aí ele chegou e disse assim, como é que você faz uma coisa dessa? Quem fritou aquele salgado?
Irmão, deu uma bronca nela. Ela parou assim, olhou dentro do olho dele. Igual estou aqui. Foi a Claudinha. E eu assumo a responsabilidade, porque ela ainda não sabe, você cala a boca. Colocou ele desse jeito. Cala a boca, olha como você fala comigo, porque eu vou ensinar ela a fazer direito. Pega aquele salgado lá tudo. Mas é desperdício. Ela disse, se for desperdício, põe na minha conta. Não põe nem na conta dela. Aí, irmãos, os anos se passaram. Casei, foi em Orlando. Está lá eu no meu restaurante. Irmãos, lembra? Era um restaurante muito movimentado. Orlando falou assim, eu preciso de mais uma cozinheira. Aí ele mandou colocar, né, os currículos. Aí, irmão Júlio, chega um currículo. Aí o Orlando falou assim, Cláudia, amanhã a cozinheira novata vai chegar, vai trabalhar à noite. E ela pediu para a gente pagar um salário maior, que ela quer ficar sozinha. Ela dá conta do serviço, tanto da copa quanto da cozinha, porque ela quer ganhar um salário mais alto. Tá bom. Irmãos, quando eu cheguei lá na cozinha, quem estava lá? Era ela. Ela me deu um abraço e disse para mim assim, Deus é lindo. Ela é lá da igreja, os irmãos conhecem. A irmã Helena, ela é da igreja Assembleia de Deus do Brasil. Ela me abraçou assim, ô Claudinha, glória a Deus, Deus te honrou. Deus te honrou, Deus ouviu minhas lágrimas, porque quando ele reclamou para ela, eu saí chorando. Eu não parava de chorar, porque eu fiquei envergonhada do que eu tinha feito. Tinha feito ela passar por aquele processo, ser chamada a atenção. Mas quando eu chorava, eu trabalhava, irmã, lá na copa, eu lavando e chorando. Ela chegou e disse assim, ô Claudinha, vem cá. Não chora não. Passou, acabou. Não vou deixar pôr nem na sua conta, nem na minha. Não preocupa não, nem pra minha vai. Você é uma aprendiz. E quando ela chegou ali no restaurante, eu abracei ela. Agora eu estava ali como patroa dela, irmãos. E ela ficou comigo como funcionária até o dia que eu rendei o restaurante. Por que eu estou falando isso hoje? Muitas vezes não pisa lá. Nós não podemos pisar em ninguém. Porque amanhã essa pessoa pode estar lá como minha chefe, como seu chefe. Aleluia! É o que eu só estou dizendo para os irmãos verem como era o centurião. Um homem rico, um homem da patente alta. Mas ele, irmãos, não humilhou judeu, não humilhou ninguém. E ele vai até Jesus. De repente o comandante celestial está chegando na cidade. Ele vai entrar em Cafarnaum. Aquele homem já está lá. Porque ele precisava da cura do seu servo. Hoje o que você precisa do seu ministério? Está enterrado? Você tem que colocar a fé para ativar agora. Nessa noite. Porque Deus quer restaurar os seus dons. Os dons que Ele te deu. O dom que Ele te deu está aí. Ele vai restaurar. Eu não estou falando palavra da minha boca. Porque Ele falou, Ele está falando. Aí vem os dois comandos, irmãos. Imagina. Imagina, irmão Fernando. Aí vem um celestial. Pisando firme. Irmão Benjamin. E aí vem o outro comando, humano. Comando humano vem quando ele encontra com Jesus. Ele tem que se curvar. Senhor, tem misericórdia de mim. O meu servo está lá em casa, está doente, Senhor. Está atormentado, Senhor. Olha que autoridade que tem o nosso Jesus. Ele só fala assim, eu vou lá na sua casa curar ele. Eu vou lá. Ele vai na nossa casa hoje. Ele fala comigo, se você tiver fé, ele vai passar na sua casa hoje. Ele vai passar na minha casa. Ele vai entrar na nossa casa, porque ele prometeu que vai e vai. E agora eles dois se encontram. Show, e vem um comando celestial agora. Ó Senhor, eu não sou digno de entrar lá na sua casa não. O Senhor vai na minha. Sou digno de o Senhor entrar lá não. Olha que humildade, meu Deus. Olha que humildade, ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que eu não sou digno de entrar lá. Mas basta só uma palavra. Oh, comando respeitado. É o comando que a igreja do Berarri recebe. É o comandante que da igreja do Berarri tem que deixar direcionar a sua vida. É o comandante que nós temos que deixar dar ordem para nós. É o comandante que tem que direcionar os nossos caminhos, minha querida, meu querido irmão. É o comandante que temos que deixar, irmãos, trabalhar. Há momentos que nós falamos assim, será que esse problema vai ser resolvido? Coloca a fé em ação, ele vai resolver da maneira dele. Ele manda te dizer, igreja, nessa noite, é do jeito dele. Talvez dói, tem coisa que dói, você fala assim, parece que Deus não está nem vendo, está vendo sim. Ele tem o controle de tudo, ele não perdeu o controle de nada. Mas muitas vezes a nossa dor é para melhorar. Muitas vezes a dor que nós estamos sentindo é para as coisas melhorar.
E Jesus agora, irmãos, com aquele diálogo com ele. O Senhor fala assim, eu vou na sua casa. Não vai, Senhor, porque eu não sou digno. Sou digno. Talvez ele queria dizer assim, eu sou romano. Eu não sigo nada da sua religião, não sei nada do Senhor, não faço nada para o Senhor. Mas Jesus falou assim, mas ele fala assim, basta uma palavra, só libera. Aí Jesus vai e libera. E ele vai liberar nessa noite. Ele vai liberar nessa noite. Não estou falando como emocionalista, não. Estou falando direcionada pelo Senhor. Ele vai liberar se você ter fé. Se você não tiver, não vai liberar nada. Você vai continuar do mesmo jeito. Trazendo seu pedido, colocando aqui. Estou falando direcionado pelo Espírito Santo. Você vai trazer seu pedido, vai colocar aqui, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a fé é o firme fundamento de quê? Das coisas que muitas vezes nós nem esperamos. Ou esperamos também, e vai acontecer. Não é verdade? Lá em Hebreus, deixa eu ler para ficar bem claro para os irmãos. Em Hebreus, no capítulo 11, vai dizer assim, ó. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Quantos vieram aqui com pedido e estão esperando? O texto diz, a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos. Eu estou esperando, eu não sei de que forma Deus vai resolver o meu problema. Mas eu sei que Ele vai resolver, porque Ele é um comandante fiel. E Ele tem autoridade, e a autoridade dele não é dos homens, não. O homem pode falar e enganar, mas Ele não engana ninguém, não. Se Ele falou que vai curar, Ele vai curar. Se Ele falou que vai andar de avião, vai andar de avião. Se Ele falou que vai renovar os dons essa noite, Ele vai renovar. Ele vai renovar, Ele vai renovar. Se você crer, verás a glória de Deus. E a fé também, irmãos, vai dizer que ela é das coisas que se esperam e das coisas que se não vê. Nós não estamos vendo Deus, mas eu sinto que Ele está de pé. Contemplando cada palavra que eu estou falando aqui, olhando se eu estou falando o que Ele mandou. Se eu estou fazendo o que Ele mandou. Porque os olhos dele é como chama de fogo e Ele está em todo o tempo, ao mesmo tempo. E Ele deve estar lá olhando, deixa eu ver se ela vai falar o que eu mandei ou não. Deixa eu ver se ela vai acovardar. Mas eu não vou não, porque o Senhor está aqui. Eu não vou delongar porque eu sei que nós temos que orar. Eu sei que os irmãos têm que orar nos pedidos. Mas eu quero dizer para os irmãos, essa palavra, o que o Senhor quer de nós como igreja. Eu vou dizer para os irmãos como Ele me visitou naquele quarto e Ele me disse. Muitas vezes o diabo pode até falar que nós como igreja estamos derrotados, estamos fracassados, mas deixa eu te falar, eu tenho uma boa notícia para dar para você. O Espírito Santo, quando eu te dizer, a igreja do Beira Rio é uma igreja que Ele está aprovando. Tem pessoas aqui que muitas vezes estão errando, estão falhando. Mas tem muitas pessoas aqui que estão com o coração voltado, fazendo a obra do Senhor, chorando, gemendo, sofrendo, e Deus vai te honrar. Deus vai honrar essa igreja porque Ele é dono dela. As portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Beira Rio. E se nós tivermos fé, nós vamos ver a glória dEle. E a glória dEle já está aqui nessa noite. A glória dEle já está aqui nessa noite. E eu quero pedir, irmãos, nessa noite, eu quero pedir permissão ao irmão Júlia, irmã Aline. Se a irmã Mariana pode louvar com mais um hino. Porque eu quero orar para algumas pessoas aqui nessa noite. Eu não vou pedir para vir aqui na frente, mas eu vou até lá aonde o Senhor Jesus mandou ir.